prestes a assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. Isso, olha, quinta-feira, hein? Você vai estar lá? Devo estar lá. O ministro Luiz Roberto Barroso já começou a mostrar a maneira que pretende conduzir sua gestão. Barroso chegou a contratar o economista-chefe do CAD, Guilherme Rezende, o que fez com que surgissem especulações de que o ministro deve priorizar pautas econômicas durante sua gestão. Sob sua relatoria, por exemplo, estão ações que tratam da correção do FGTS e o pagamento de piso da enfermagem. Mesmo que o ministro abra mão dos processos para focar em afazeres institucionais, será de sua responsabilidade pautar estas ações que serão discutidas no plenário da Corte. Vamos lembrar que nos últimos dias, Barroso deu sinais de que deve manter em pauta ações polêmicas de alcance tanto político quanto social. Meu querido Alexandre Bissoli, vamos começar aqui a voz do direito sem juridiquês. Pessoal aqui, os ouvintes já falaram no chat, capê sem aula, pelo amor de Deus. Mas eu queria ter alguns pontos importantes. No FGTS, são descontados mensalmente 8% do salário do trabalhador. Muito bem. De 1999 a 2023, anualmente, esse valor é corrigido pela TR, que é a taxa referencial, que é próxima a zero, mais 3%. O Supremo está julgando este caso, não terminou o julgamento, e está entendendo que tem que ser TR, próxima de zero, mais o índice da poupança, que eu acho justo. Dá mais ou menos mais 6,5%. A questão que se coloca é a seguinte: de 99 a 2023, a atualização foi 3%. Se a partir de agora for 6,5%, fica a seguinte dúvida: vai cobrar retroativo? Quem vai pagar? Nós estamos falando de uma conta de 500 bilhões de reais. Depois o Senado aprova o piso nacional da enfermagem, R$ 4.750 por mês. O Supremo diz, ok, mas desde que haja repasse para os estados e municípios, que eu acho até correto, mas o Senado já está protestando. Tem a descriminalização da pequena quantidade de maconha. A lei está em vigor desde 2006, nunca foi inconstitucional. Desde 2006 é crime posse de maconha para consumo. E desde 76, da lei antiga também. Agora estou entendendo que é inconstitucional, que é polêmico também. Como é que você está vendo essa postura do novo presidente, que defende uma pauta mais ativista do STF? Ou seja, o STF não tem só uma pauta jurídica de interpretação, mas uma pauta de intervenção social. Como é que você, na sua visão, equilibra isso com o princípio da separação dos poderes e os 513 deputados federais e 81 senadores que estão lá para votar a lei? Capês, primeiramente, boa tarde a você. Aliás, parabéns, desde já pelo lançamento do livro que terá essa semana, que seja um sucesso. Vou estar em Brasília, não devo conseguir estar presente, mas de Brasília estarei. Obrigado aos colegas aqui de bancada hoje, a nossa audiência. Capês, isso que você traz é algo muito importante. Às vezes a gente fala em presidente do STF, vai assumir, qual é o seu compromisso, quais são suas pautas, e parece que é uma coisa simples. Não é. Por que não é simples? O que eu gosto de dizer? Incluir um processo em pauta para julgamento no pleno do STF não é algo simples. Você tem uma fila enorme. Poucos processos conseguem julgamento ali no plenário. Por quê? Porque demoram horas. É só olhar o marco temporal e tantos outros julgamentos polêmicos. Os ministros votam, cada um declara seu voto, lê o seu voto completo. São dias de julgamento. Então, diferente de outras áreas do judiciário, como os tribunais de justiça, ou o próprio STJ, que consegue ter mais celeridade, julgar 2, 3, 4, 5, 10, 20 casos numa única sessão, você tem uma questão diferente no STF. E também pela questão da relevância. O STF é, ou deveria ser, um caráter residual, ou seja, aquelas questões que você vai discutir efetivamente a constitucionalidade do que está sendo debatido ali. O problema é que quando o presidente do STF resolve fazer da sua presidência uma forma de protagonismo da instituição, do STF, isso traz uma série de atritos. Por quê?
porque você deixa de discutir aqueles temas importantes, que você pode, inclusive, entender a repercussão geral. O que é repercussão geral? É decidir um caso concreto, específico, mas para que ele valha para todos os casos semelhantes ou que aquela discussão se aplique. Isso ajuda a desafogar um monte de situações que tem lá parado no judiciário, em primeira instância, em segunda instância, enfim. Então, quando o presidente deveria assumir, ele deveria priorizar pautas que atingissem mais esses casos que ficam atolando aí as mesas dos desembargadores e ministros pelo país afora. Mas não, o que a gente tem visto é o STF querendo priorizar aquelas pautas que dão visibilidade do ponto de vista midiático e que geram atrito com o Congresso. Por quê? Porque são pautas que, na visão deles, membros do STF, o legislador não está atuando. Ou se está atuando, não está atuando da forma como eles entenderiam que deveria. Por quê? Mas o Congresso é mais conservador ou menos conservador. Isso não é uma opinião que cabe ao STF, sabe, se o Congresso é mais ou menos conservador. Isso cabe à população que foi lá na urna e elegeu um Congresso mais ou menos conservador. O resultado das pautas e das políticas votadas no Congresso é o resultado da representação popular. Por isso que nós temos uma chamada democracia representativa. Ministro do STF não foi eleito para representar a vontade popular. Ministro do STF foi escolhido, indicado e sabatinado e votado para o quê? Para se ater às questões de constitucionalidade e, diante das demandas concretas, falar se aquilo é ou não é inconstitucional. Então, o que nós temos visto e com alguma preocupação é o STF indo para além disso, começando a entrar em matérias e dizer o quanto acha que aquilo deve ou não ser feito, inclusive resvalando no que a gente chama de legislar. Ô, Bissoli, aí só pegando nessa linha do que tu... Boa tarde a todos. Só pegando nessa linha do que tu está falando, assim, em relação ao protagonismo, né, que eu acho que isso é um ponto muito importante. A gente já falou outras vezes aqui no Linha de Frente sobre a questão da supremocracia, né, que a gente até vê na ciência política esse tema aparecendo muito, principalmente dos anos 90 para cá, que é essa imposição do Supremo Tribunal Federal nas pautas da política. E aí tem uma característica que eu acho que é diferente, até para a gente pensar em relação a Rosa Weber e o Barroso, né? A Rosa Weber, ela teve uma presidência que eu acho que seria assim, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas seria quase perto do ideal, né? Ela é uma mulher muito discreta, ela fala muito mais através dos votos dela, não é uma pessoa muito afeita aos holofotes, né? Então, a gente pode dizer que ela teve uma presidência até bem tranquila, assim, muito calma. O que eu acho que é um pouco diferente do Barroso, porque daí tu falou no protagonismo, eu lembro que o Barroso escreveu um artigo, não lembro o ano agora, se foi 2017 ou 2018, na Folha de São Paulo, onde ele falava do papel iluminista do Supremo Tribunal Federal, onde ele dizia que o Supremo ele tinha que conduzir as pautas da República, ele tinha um papel de avançar nas pautas. Então, ali ele já dava um indicativo de que, Congresso, se tu não fizer teu trabalho direito, a gente vai fazer. E tem uma outra característica também, que a gente até estava comentando antes de começar o programa, né? O Barroso já teve alguns embates em guerras culturais, né? Então, embates com o bolsonarismo. Nós vencemos o bolsonarismo, perdeu, né? Que ele falou, acho que foi em Nova York. Então, acho que vai ser uma presidência bem diferente da Rosa Weber e eu acho que ele vai puxar um protagonismo para ele, sim. Acho que o Barroso vai requerer os holofotes. Agora, Dani, a Deise colocou muito bem, com o conhecimento que a caracteriza, essa visão iluminista do ministro, através de um artigo que ele expressou na Folha de São Paulo, foi em 2017, de fato. Iluminismo, que é um período da Ilustração, é o período em que cessa a imposição das vontades individuais e começam as vontades institucionais. A gente vinha do absolutismo monárquico, os reis tinham o Rei Sol, Luís XIV, Luís XV, XVI, enfim. E aí é substituída a vontade dos governantes pela vontade impessoal da lei. E a vontade impessoal da lei está valendo cada vez menos. Então eu pergunto para você, por exemplo, eu não vou aqui dar uma posição de mérito na minha pergunta, porque nós não estamos debatendo esse tema. Mas olha, existem 513 deputados federais eleitos em todo o Brasil. Eles representam eleitores, eles representam o povo. E os senadores, 81 senadores, que em tese representam o Estado, mas também estão lá pelo voto popular. Então, se os 203 milhões de brasileiros pudessem, eles iriam manifestar pessoalmente, numa democracia direta, a sua posição. Na impossibilidade, a Constituição diz que isso é feito, a vontade do povo se exerce por governantes, por legisladores e governantes legitimamente eleitos. Então eu pergunto para você, nós estamos aqui numa pauta da descriminalização do aborto. Eu sei que você é contra, e eu também sou contra, mas não quero colocar esse tema. Tem muita gente que é a favor. Não deveria o Congresso Nacional
onde estão 513 deputados federais que foram eleitos para isso, 81 senadores, ele que deveria invocar audiências públicas, ouvir especialistas, fazer uma discussão e votar. No momento em que 11 juristas, que não foram eleitos, começam a criar argumentos retóricos para dizer que é jurisdição constitucional, que estão fazendo controle de Constituição, quando, na verdade, estão ali impondo suas vontades políticas. Você não acha que isso, de certa forma, é antidemocrático? E o próximo presidente Supremo poderia discutir mais com a sociedade, em vez de trazer essas questões para a concentração do judiciário? Perfeito. Uma boa tarde, Capês, uma boa tarde aos demais colegas aqui de bancada e uma boa tarde também para toda a audiência da Jovem Pan. Capês, logo no início você falou sobre a questão de colocar pautas relacionadas à intervenção social, né? Também falou agora há pouco sobre a impessoalidade da lei. Me assusta quando nós temos aqui pautas econômicas devem ser prioridades na gestão, ou seja lá quais outras pautas podem ser prioridades na gestão agora do novo presidente do STF. Por que eu falo desta forma? Bom, prioridade de pauta, isso é político que coloca. Não é? Isso não deveria ser o STF indicando quais são as suas prioridades de pautas, porque já deveria ter, dentro do regimento do próprio STF, critérios objetivos, critérios claros para garantir isso que você falou da impessoalidade da lei, tá? E a partir disso, sim, você tem critérios objetivos para que as matérias se insiram ou sejam colocadas em julgamento dentro do STF. Mas isso parece que não é prioridade, porque quanto mais flexível, mais as pautas políticas são colocadas dentro do STF, que deveriam ser, não é, de competência, porque parece que também o nosso Congresso largou mão, né, de defender de uma forma adequada o seu papel institucional. Nós não podemos mais admitir que uma instituição esteja se colocando politicamente, porque isso não deve ser, isso não pode acontecer. Ora, quais são os critérios objetivos? Isso é que nós precisamos para garantir a impessoalidade da lei, porque senão nós vamos avançar em pautas que não podem ser debatidas, que não podem ser colocadas dentro do STF. Aqui, de antemão, você falou da questão do aborto, mas eu posso citar aqui a questão do FGTS. Na minha visão, isso já é uma intervenção direta na liberdade do cidadão, dele decidir o que fazer com o seu dinheiro, porque automaticamente já existe um desconto que não foi ele que escolheu. Ele não pode escolher. Não é? Nós estamos retirando cada vez mais a liberdade das pessoas de escolherem. E quando você falou, Capês, sobre esse... Não vou colocar, me corrija se eu estiver errada, tá? Na interpretação, por favor. Mas quando você fala, por exemplo, a forma como o STF vem agindo, né, acaba restringindo o próprio Congresso, eu não vejo que é uma restrição do Congresso. É uma restrição ao povo e à liberdade da população. Então, eu vejo dessa forma uma intervenção nas liberdades individuais de cada pessoa quando nós temos o STF agindo em pautas políticas. Porque aqueles que nós votamos é que devem debater, que devem votar as pautas referentes à sociedade. Muito bem. Nicoli, queria colocar uma questão. Então, você tem, primeiro, o STF decide que pode ser cobrada contribuição sindical de quem não é filiado a sindicato. O que tem de inconstitucional de proibir o sindicato de cobrar de quem não é filiado? Eu acho que inconstitucional é você cobrar uma contribuição sindical de quem não pertence àquele sindicato. Viola o princípio da liberdade de associação. Se eu quero me associar, eu me associo. Se eu quero me filiar, eu me filio e pago a contribuição correspondente. E se eu não quero, eu não sou obrigado. Então, eu acho, ao contrário do que o STF achou, a decisão é inconstitucional de exigir cobrança de quem não é filiado. Agora, outra questão. Você tem aqui a questão do aborto, que essa fica mais fácil da gente compreender, a população, o papel do STF. De um lado, tem o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o direito que a gestante tem de escolher dar à luz ou não, fora as hipóteses de estupro e para salvar a própria vida. Então, até os 3 meses de gestação,
ela teria o direito de interromper voluntariamente a sua gravidez com base no princípio da dignidade da pessoa humana e o direito de escolha. Do outro lado, em confronto, tem o direito à vida, que é o direito à vida do nascituro. Desde a concepção já existe vida. Então, quem vai decidir qual é mais importante? A dignidade de uma pessoa humana ou a vida do nascituro? Quem tem que decidir isso? Me parece que é a população, o povo. E como é que o povo decide? Através dos seus eleitos, de quem tem mandato popular. Agora, pega o PSOL, que não tem maioria para impor a sua tese, que é a de descriminalização do aborto, ele entra com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? A DPF. Através dessa ação, fura a fila, viola o direito da maioria, viola o princípio democrático de que é o poder legislativo que legisla e faz com que 11 juristas, capacitados, é claro, tomem para si um debate que é da população, que é do povo, não é do Supremo Tribunal Federal. Como é que você vê, então, esse certo ativismo? Porque é tudo não, isso é controle de constitucionalidade, isso é jurisdição constitucional. Eu digo a você, isso é retórica como pretexto para fazer impor vontade política. Eu queria ouvir o seu comentário com a tua experiência que tem, a tua visão. Bom, primeiro, boa tarde a todos os colegas aqui da mesa, boa tarde aos telespectadores e os ouvintes. Enfim, né, o que acontece com o Congresso Nacional é que ele vive à mercê de projetos que vêm geralmente do Executivo ou dos caciques dos próprios partidos, né? É difícil a gente ver no Congresso projetos surgindo quase que individualmente de uma bancada menor ou de um político isolado. É realmente difícil. Então isso vai mostrando que, à medida que a gente tem um Congresso que pauta outras discussões, como por exemplo a questão, né, a gente viu numa das comissões uma discussão que é totalmente infértil, né, que é proibir o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, enquanto que a questão do aborto me parece muito mais gritante, né, importante do que, enfim, o Estado, romper com qualquer possibilidade de vínculo homoafetivo. Isso não deveria ser um problema do Estado. O Estado, a única coisa que tem que fazer é legitimar, né, esse caso, essa situação e dar todos os direitos às pessoas. Mas à medida que o Congresso não tem protagonismo, a gente começa a criar uma série de vácuos jurídicos, administrativos do Estado, e aí que o STF começa a ganhar força. Só que uma coisa que a Deise falou que é muito importante é a diferença de personalidades entre o Barroso e a Rosa Weber, né? A Rosa Weber, ela foi aquilo que o Max Weber chamaria de puro profissional burocrata, né? Então ela não dava entrevistas, salvo engano, quando ela se tornou mais notória em público esse ano, foi no 8 de janeiro, e com uma voz institucional, né, a respeito da tentativa de destruição dos edifícios e tudo mais. Outras vezes que ela dava entrevista era em algum evento ou outro para homenagear algum ex-ministro. Fora isso, mais nada. Ela seguia muito a diretriz que a gente vê nos Estados Unidos, quando raramente nós vemos membros da Suprema Corte dando entrevistas e se posicionando politicamente. Já o Barroso, a gente não pode esquecer que na época que o Lula foi preso, ele era uma das vozes do STF que dava entrevistas a rodo, defendendo a prisão dele, irritou muito a esquerda, agora irrita muito a direita, né? Recentemente ele esteve num congresso da UNE e até mesmo chegou a dizer: vencemos o bolsonarismo. Então essas pautas, de fato, tendem a dar protagonismo, visibilidade ao Barroso, e o Barroso não é um ministro tímido, né? Ao contrário, ele de fato dá o rosto para bater. Isso vai criar, me parece, né, uma instabilidade maior a respeito do funcionamento do STF, porque isso vai desagradar a esquerda e a direita, a grande mídia, vez ou outra, vai se posicionar a favor, outra parte contra o Barroso, e isso não é saudável para o STF. O papel dele é julgar, como o Pissoli disse aqui para a gente, a constitucionalidade ou não das leis e das decisões. Uma não decisão do Congresso já é uma decisão. Não existe vácuo para uma outra instituição querer assumir. Porque esses temas, se não estão sendo tratados de acordo com determinada ala ideológica, que ela comece a pautar dentro do Congresso. Se ela não conseguiu, é basicamente porque não tem maioria. Então não existe isso de vácuo de pautas dentro do Congresso. É porque ela não conseguiu
politicamente ser forte o suficiente para ser colocado. É basicamente isso. Então, isso não justifica as interferências do STF em pautas que devem ser debatidas dentro do Congresso Nacional. Agora, só um segundo, né? Por outro lado, né, a gente vê que o Congresso, enfim, do ponto de vista qualitativo, ele é muito fraco, né? Essa é bem da verdade. Então, há mais interesses econômicos em voga, pouco diálogo do Congresso com os interesses da população, questões mais gritantes. E a respeito do aborto, né, que é sempre um tema polêmico, eu sempre volto a dizer isso. Duvido que alguém seja só a favor do aborto simplesmente para matar um feto, não é isso que se trata, né? O problema é que, sendo você contra ou a favor, eles vão continuar acontecendo. Então, mulheres de classe média, com poder aquisitivo, vão fazer o aborto fora. E aqui no Brasil se faz de qualquer jeito. Mas quais são as estatísticas que você está se baseando para falar que as mulheres de classe média vão fazer o aborto fora? E não é que essa é a narrativa. E as de baixa renda vão ficar morrendo. Porque, na realidade, quando nós verificamos a situação aqui no Brasil, essa é uma pauta de uma determinada elite muito pequena, tá, que não quer assumir as suas responsabilidades. Ora, porque ao invés de ficar promovendo aborto, nós não promovemos campanhas de conscientização, campanhas de prevenção, porque isso basicamente, praticamente sumiu. E é nisso que nós temos que focar, em uma sociedade que é responsável pelos seus atos, em uma sociedade que se previne, em uma sociedade responsável, e não simplesmente no liberal geral, na morte de uma criança, que é basicamente isso que acontece. Vale dizer que nem todos os métodos anticoncepcionais são 100%, né? Então, a minha questão ainda é a que seguinte, a pessoa deseje não ter, acaba tendo. Eu acho que o Nicoli tem um ponto, mas o que eu coloco é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal pode chegar e dizer: eu vou proclamar a criminalização do aborto como inconstitucional? O que ela viola na Constituição? Não viola na Constituição. Isso é um argumento retórico. Ah, não, viola o princípio da dignidade, o princípio da dignidade está acima da vida intrauterina. Esse é um debate social, político, não é jurídico. Assim, pelo menos o meu entendimento é que isso aí tinha que ser feito no Congresso Nacional. Agora, o Congresso Nacional, como vocês colocaram também, precisa tomar vergonha na cara e começar a legislar. Então, quer dizer, se vocês deixam, se o Congresso Nacional, se os deputados federais, que parecem muito interessados em emendas parlamentares e não em votar os seus projetos, deixam o que a doutrina chama de déficit legislativo, que é um déficit, né? A sociedade vai evoluindo e as leis demoram para acompanhar. Então, há uma corrente jurídica, cito até o jurista Juarez Tavares, que assim defende, e há esse descompasso. O judiciário poderia entrar. Para evitar que isso ocorresse, deveria o legislativo cumprir a sua missão. Você tem uma posição que eu acho defensável, ela também. Agora, então, temos que debater no campo correto, que é o Poder Legislativo. Bom, mas desejamos boa sorte ao presidente Luiz Roberto Barroso, que é um grande jurista, para que ele possa comandar o Supremo Tribunal Federal e trazer a grande aspiração desse país, que é segurança jurídica, que é previsibilidade, que é aplicação das leis dentro de patamares constitucionais, de evitar casuísmos, de não fazer da corte uma corte de vingança, mas uma corte de justiça. E vocês estão ali, grandes juristas, todos com notável saber jurídico. Então, presidente Barroso, que o senhor consiga comandar e dar esse ritmo que Vossa Excelência pretende. Agora, além disso, Barroso também estuda uma forma de aumentar a relevância das argumentações feitas por advogados e por entidades interessadas no plenário da Corte. A ideia é que a medida ajude a reduzir críticas feitas principalmente por advogados, de que as chamadas sustentações orais acabam sendo uma formalidade e não impactam na decisão que será tomada pelos magistrados. Então, poderia até começar, vamos começar esse debate, começar com o Bissoli. Olha, então se o presidente Barroso quer realmente isso, é importante, a OAB agradece, é uma demonstração do espírito democrático de Sua Excelência, talvez poderia começar retirando do plenário virtual o julgamento dos atos de 8 de janeiro, porque ali fica gravada a sustentação oral, é só pro forma. Ou seja, é importante que eles possam fazer a sustentação oral. Capês, eu acho que esse ponto... Uma informação importante. São 14 horas e 28 minutos. Repita. 14 e 28, com você a palavra. Capês, você acha que é um grande ponto quando a gente fala da característica de um novo ministro na presidência do STF?
porque ele traz ali sim uma visão institucional. Então, as políticas internas e as coisas que são dadas prioridade ou não, isso é conduzido por quem está na presidência do tribunal. E isso que o Barroso traz é muito importante. Vou explicar para quem está em casa para entender. A gente sabe que no país, não é por vontade do judiciário, o número e o volume de processos e quantidade de páginas que tem para se analisar é enorme. Falar que todos os ministros conseguem ter acesso de um caso que ele não é relator é esperar algo quase impossível. Se dos casos que ele é relator, ele já depende de juiz auxiliar, de assessoria, de um monte de gente para ler, resumir e basicamente chegar ali na construção da tese, imagina aqueles que nem relatam o caso e nem tem que ter esse contato e nem o tempo que o relator teve para ter acesso a isso. Então, a verdade é que muitos juízes, ministros, dependendo da corte, a instância e tudo mais, vão ter acesso efetivamente aos pontos daquele caso, aos pontos e contrapontos, no momento do julgamento. Principalmente se você tem uma boa defesa sendo feita oralmente, que vai ali gerar um debate. Sabe aquilo que a gente fala de audiência pública? Por que uma audiência pública é válida? Se não precisasse de audiência pública, você mandava um monte de sugestão por caixa de e-mail, alguém lia reduzindo. Porque, no fundo, é uma forma que as pessoas têm de discutir e refletir a respeito dos temas. Então, quando o Barroso fala em trazer uma instância em que o advogado tenha o espaço para debater os temas, é isso. Os temas que vão ao plenário já são temas mais polêmicos. Essa história de mandar videozinho gravado no processo de sustentação oral e querer que a gente acredita que alguém fica assistindo aquilo, não vai acontecer. Então, acho que acerta o ministro Barroso em trazer essa sugestão, essa proposta de sugestão que ele pode tentar levar a cabo no tribunal e que isso é importantíssimo para as partes envolvidas e para a sociedade e para os demais julgadores, que vão ter um prazo mais adequado para fazer uma discussão muito mais ampla a respeito dos temas e levando em conta todos os aspectos trazidos ali. Acerta o ministro Barroso a propor isso e me parece que isso tem muito a ver com a história, né? O Barroso, talvez diferente do Fux, da Rosa Weber, que foram os dois últimos que passaram, que tinham carreiras mais de juiz, que tem um perfil, Barroso atuou mais na advocacia. Então, me parece que tem um pouco mais esse elemento de entender a importância do profissional advogado no julgamento de um caso. Então, eu desejo que ele consiga pôr isso em prática, porque é você que está aí em casa sentado que é o grande ganhador desse tipo de atitude, se o advogado passa a ter mais voz e ser mais ouvido dentro do tribunal. E viva o direito de defesa, não é? Mas, Dani, eu queria que você comentasse a questão do marco temporal. Você sabe que o Supremo Tribunal Federal também está julgando a questão do marco temporal, né? Ele já está formando ampla maioria e, em decisão da Suprema Corte de rejeitar a tese final do marco temporal para demarcação das terras indígenas, essa decisão esvaziou o projeto de lei que tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e propõe o sentido oposto. Propõe a Corte fixar na legislação parâmetro de áreas à comunidade jurídica. Então, eu queria que você comentasse essa questão do marco temporal no seguinte sentido. A Constituição, no artigo 231, diz que as terras tradicionalmente ocupadas, embora não mencione data, está implícito, que é no dia 5 de outubro de 88. Sim. O Supremo agora traz para si, está esvaziando esse conteúdo. Como é que vai ficar essa questão? E nós estamos falando de ativismo, de confronto com o Poder Legislativo. Se tem um vácuo, não seria então, se existe um ponto a ser esclarecido na Constituição, não é o Congresso Nacional que tem que dizer então qual é esse marco temporal? Exatamente, Capês, deveria, não é? E, na verdade, o que nós estamos falando aqui é basicamente de segurança jurídica, de você ter um marco objetivo e adequado para continuar realizando a demarcação das terras indígenas. Se você deixa aberto, você continua com vários problemas, não é? E tensões que vêm acontecendo ao longo dos anos, sem você ter elementos objetivos para analisar caso a caso. Ora, se você não tem elementos objetivos, você acaba afetando a segurança jurídica do nosso país, não é? Então, concordo com você que se tem algum vácuo, isso deveria ser visto pelo Congresso Nacional, né? Ora, se a Suprema Corte entende que existe um vácuo, por que os nossos deputados não... Mas, porém, o que acontece? Os próprios deputados, eles estão sendo, não é, suprimidos pelas próprias decisões do STF. Portanto, eu vejo que o Congresso, ele vai continuar, vai dar andamento, colocar alguns critérios objetivos, mas eu não creio que ainda tenham desistido da questão do marco temporal. Esse é um tema que ainda vai voltar em peso aqui para a gente debater. Com certeza. Legal.